Olá, bom dia a todos. Espero que o áudio e o vídeo estejam ok. Mais uma vez, nós vamos estudar a palavra de Deus e estudar sobre esse tema na quinta aula do curso A Vida Piedosa. Sejam todos bem-vindos. Espero que seja uma manhã de proveito, de edificação para cada um de vocês que estão acompanhando. Minhas saudações para a Luma, para Camila, para Carla, Tiago e também para a Daphne, que deixaram aí seus comentários. Nós vamos iniciar realizando uma leitura no livro de Salmos, o Salmo de número 116. Salmo 116. Convido você a abrir a sua Bíblia e mantê-la próxima a você durante o estudo dessa manhã. Vamos ler juntos agora o Salmo 116. Leamos. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo. Teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor para mais esta manhã. Pai celestial e bendito, nós te agradecemos pelo descanso que o Senhor nos deu, pelo novo dia que nasceu, pelo alimento, pela vida e saúde, todas as dádivas que mal abrimos os olhos, estão colocadas diante de nós. Obrigado, Senhor, pela tua proteção e pedimos tua bênção para esse dia, especialmente por ser esse o dia do Senhor, que temos a expectativa de nos voltarmos com mais atenção e cuidado para o Senhor e ouvir a tua palavra e ter comunhão com o corpo de Cristo e usufruir de todos os benefícios de fazer parte do teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos ajude para que nós possamos ser fortalecidos na tua palavra, encorajados, corrigidos, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida e nos ajude, Senhor, que o Senhor nos ajude em tudo. Abençoa, portanto, esta manhã em que vamos estudar esse tema sobre o amor do Senhor e à luz da vida piedosa, que o Senhor
ilumine o nosso entendimento, nos esclareça sobre tudo, nos faça perceber as implicações, que mova o nosso coração, que não ouçamos com frieza nem com indiferença, mas com desejo sincero de ver a tua palavra operando em nós. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então, estamos hoje na quinta aula do curso online A Vida Piedosa. Esse curso está sendo ministrado todos os domingos pela manhã. E hoje chegamos a essa quinta aula, tá bom? Minhas saudações aqui também para a Raquel e o Rafael. Deus abençoe vocês. Abençoe também a irmã Gláucia, os meninos. Muito bem. Vamos então para a nossa aula. Olha, nós vamos começar então com uma breve recapitulação sobre o que nós aprendemos nas últimas aulas. E de tudo que ouvimos, um ponto importante para guardar é aquele que o Jerry Bridges nos diz no seu livro Exercita-te na Piedade, nos dizendo que a piedade é devoção em ação. E aí, então, ele divide essa devoção pelo menos em 3 elementos que estão aí na sua tela: o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo de Deus. Esses 3 elementos, então, compõem essa devoção a Deus. E aí deve lembrar, a piedade é a devoção em ação. Quer dizer, que são esses 3 elementos agindo em nossa vida. Né? Então significa, de fato, que você vai temer a Deus, vai amar a Deus, vai desejar a Deus. Todos, o temer, amar e desejar são verbos e requerem de nós alguma ação. Ora, é importante observar que não é apenas um desses 3 elementos, mas os 3 elementos juntos que compõem essa devoção a Deus. Nós já observamos o primeiro deles, que é o temor do Senhor, e hoje vamos para o segundo. Mas antes de seguirmos para o segundo, também é importante observar que existem coisas que precedem e coisas que acompanham. Então eu falei sobre o temor do Senhor, dizendo, olha, esse temor tem algo que o precede, que é um conceito sobre Deus. E tem algo que aparece como fruto desse relacionamento com Deus. Então, essa devoção, quer dizer, o temor, o amor e o desejo, que são a devoção a Deus, eles fazem parte do relacionamento com Deus. O que antecede esse relacionamento é um conceito correto, adequado sobre Deus. Então você precisa ter um conhecimento bíblico sobre Deus. É importante observar, se você tiver um conhecimento errado sobre Deus, pronto, a sua devoção a Deus, ela não será adequada. Também é importante observar que desse relacionamento que envolve a devoção, temor, amor e desejo, brotam frutos, um comportamento que busca agradar a Deus. Então, sempre tenhamos essas coisas em mente, né? Os 3 elementos, aquilo que precede os 3 elementos e aquilo que acompanha os 3 elementos. Nas 2 últimas aulas, nós falamos sobre o primeiro desses 3 elementos, que é o temor de Deus. E eu vou aqui compartilhar com vocês 2 definições que foram mencionadas naquelas aulas. Primeiro, o temor do Senhor é uma emoção em que pavor, veneração e espanto são variadamente misturados. Isso foi aí a definição do Bridges. Depois, do John Murray, o temor de Deus é um conceito de essência religiosa. Ele se refere ao conceito mantido de Deus e da nossa atitude do coração e da mente em razão desse conceito. Então isso tem a ver com o triângulo, né? Então o que precede o relacionamento com Deus, a devoção a Deus, é esse conceito. Então esse conceito ele vai gerar uma atitude do coração, que é a devoção. Também observamos que o temor do Senhor está conectado, então, a esse conhecimento que vem antes, né? E o John Crotts, no seu livro sobre
Provérbios para Homens, se eu não me engano o nome, diz que tem 3 componentes nesse conhecimento. O primeiro é uma percepção de quem Deus é. O segundo, uma percepção de onde Deus está e do que ele sabe. E o terceiro, uma percepção do que Deus exige de nós. Então, isso aí são componentes do conhecimento de Deus que geram em nós o temor do Senhor. Agora nós vamos voltar a nossa atenção de novo a esses 3 elementos e observar que a base desses elementos é o temor de Deus e o amor a Deus. E para que você possa ter o desejo por Deus, é preciso que esteja agindo esse temor e esse amor na sua vida. E quando você tiver os 3, então você começará a ter uma vida de devoção a Deus. Então agora nos compete observar esse segundo elemento, que é o amor a Deus. Tá? Então nós vamos observar isso nesse momento. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem pode amar a Deus? E à luz do que nós já aprendemos, nós precisamos reconhecer que somente os que temem a Deus podem realmente amar a Deus. Porque para amar a Deus, você precisa saber quem Ele é, não saber apenas uma parte que lhe interessa sobre Deus, porque então você estaria amando não a pessoa, né, o próprio Deus verdadeiramente, mas estaria amando um Deus criado na sua mente, que é algo muito comum. Ou seja, a pessoa ela pensa sobre Deus de uma determinada maneira e vamos dizer que ela pensa que Deus está lá no céu pronto para lhe abençoar se ela fizer certas coisas, né? Se ela orar, se ela jejuar, que Deus está pronto para abençoá-la, mesmo se ela não se arrepender de seus pecados. Então vai criando ali conceitos sobre Deus que não se fundamentam. Ela acha que Deus não se ira, que Deus não castiga, que Deus não disciplina. Então vai criando ideias erradas sobre Deus. Então ela vai dizer, por um lado, Deus é amor, e isso é verdadeiro, mas ela não vai querer, por exemplo, dizer que Deus é justo. Então ela vai abraçar alguns atributos de Deus. E no caso do mundo evangélico dos nossos dias, especialmente aqueles atributos ligados ao seu poder, à sua bondade, ao seu amor. Então isso interessa, né? Deus vai me dar, Deus me ama. Sou uma pessoa muito importante, então Deus vai me acumular de bênçãos. Então ficam criando conceitos errados sobre Deus. Não têm o devido temor a Deus. E aí, então, isso significa que eles não podem amar a Deus. Eles podem pensar que amam a Deus, mas eles estão amando um ser, um Deus criado na própria cabeça deles. Quer dizer, porque não é completamente o Deus da Bíblia, então não é Deus. Tá? Então é como se você visse uma pessoa no seu trabalho e começasse a dizer, bom, eu amo essa pessoa, né? Mas aí quando você vê essa pessoa em sua casa, você fala assim, rapaz, é outra pessoa. Então você descobre, eu não amo essa pessoa. Porque você só estava vendo uma parte da pessoa. Então se alguém também só vê uma parte de Deus, não está realmente, verdadeiramente amando a Deus. Obviamente não por culpa de Deus, mas por culpa da pessoa, que não tem um conhecimento adequado. Então, para amar a Deus, antes de mais nada, é preciso temer a Deus. Isso quer dizer que na devoção, o amor, o temor de Deus e o amor a Deus andam de mãos dadas, de mãos dadas. Então você só pode dizer assim, eu vivo de uma maneira devota a Deus se você teme e você ama a Deus. Isso também, mais uma vez, eu já disse na aula anterior, mas eu preciso repetir para que fique bem firme isso aí. Mais uma vez, quando você começa a entender isso, você vê que aquilo que você faz de manhã, lendo a Bíblia e orando, isso não é devoção a Deus.
Porque se isso não está. Primeiro, isso é só uma pequena parte de tudo que você deve a Deus. Então, a devoção a Deus é uma atitude que brota do coração e não seguir certas coisas. Tá? Então, eu particularmente estou convencido que não é adequado dizer assim, vou fazer meu devocional. Não que seja, vamos dizer assim, um pecado dizer isso, não é isso. Mas isso pode criar na sua mente uma ideia de que você prestou devoção a Deus naquele momento da manhã e pronto. Só que a devoção é uma atitude do coração durante o dia todo, durante toda a vida. Porque tem a ver com isso, tem a ver com temer, amar e desejar a Deus. E isso tudo anda junto. Então é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa, do ponto de vista, não do entendimento, eu acho, mas de realmente viver isso, né? Você colocar isso em prática. É preciso que você siga um determinado caminho que permita, que facilite você colocar essas coisas em prática. Então, para amar a Deus, precisa temer a Deus. Mas se nós aprofundamos um pouco mais essa questão e buscamos saber quem pode amar a Deus, vamos logo perceber que, em primeiro lugar, devemos reconhecer que nós só podemos amar a Deus porque primeiro Ele nos amou. Então, nosso amor é não uma iniciativa nossa, é uma iniciativa do amor de Deus para conosco. Então, em resposta a esse amor tão belo, tão maravilhoso, é que nós podemos amar a Deus. Então, por exemplo, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 19, diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse nós amamos aqui inclui tanto o amor de Deus quanto o amor ao próximo. A possibilidade do nosso amor é decorrente do amor de Deus. Quer dizer, nós só temos essa possibilidade de amar alguém verdadeiramente porque Deus nos amou primeiro. Então devemos entender aqui que muito do que o mundo chama de amor não é o verdadeiro amor. Tá? Então, são afeições, são sentimentos que as pessoas têm. Elas descem o nível do amor. Né? Então, alguém pode até dizer, olha, um rapaz querendo ter relações íntimas com a moça pode usar essa palavra muito comum na nossa cultura. Né? Eu quero fazer amor com você. Mas não é isso. O amor não é meramente isso aí. Né? Então, o amor sobre o qual estamos falando aqui não é um desejo sexual, não é um mero sentimentalismo, não é nada disso. Mas é o verdadeiro amor. O amor que vem da fonte desse amor, que é o próprio Deus. Então, para amar a Deus, é óbvio que devemos reconhecer que só é possível porque primeiro Ele nos amou. Então, tanto o nosso amor a Deus quanto o nosso amor ao próximo tem o seu início, a sua fonte no amor de Deus por nós. E sobre isso, nós precisamos saber que o amor de Deus não é apenas um atributo de Deus, mas a Escritura o descreve como sendo parte da própria natureza de Deus. Mesmo capítulo, 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o amor é a própria natureza de Deus. E é muito importante observar que a Escritura diz três coisas, né, sobre Deus, nesse sentido aí. Diz que Deus, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em João 4, Deus é Espírito. Depois o próprio João nos diz Deus é luz, no capítulo 1 da sua carta. E agora no capítulo 4 da sua carta ele diz Deus é amor. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. E essas três coisas que aparecem aí como a natureza de Deus, elas estão completamente ligadas, como nós veremos lá na frente. Mas veja, então quando estamos falando do amor, não é só que Deus ama, mas é que Deus é amor. Ele é amor. E levando então em consideração que o nosso amor
procede desse Deus que é amor, e que nós precisamos então reconhecer que, para entender o amor que nós devemos a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, meditar sobre o amor de Deus por nós. Então veja, o nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. Esse Deus que é amor. Então, para que nós venhamos a amar adequadamente a Deus, nós precisamos sempre meditar e considerar no amor de Deus por nós. À medida em que o fizermos, mais nós poderemos amar ao Senhor Deus. Então, aqui isso é importante pensar nessas coisas, porque o mundo tem ideias erradas sobre o amor, e muitas vezes essas ideias erradas sobre o amor fazem com que pessoas que se dizem cristãs pensarem sobre o amor de Deus de uma maneira errada também, baseados em tudo aquilo que eles estão aprendendo aí nos conceitos do mundo sobre o amor. Por exemplo, nesse momento, o mundo considera que um pai disciplinar o seu filho não é uma demonstração de amor, mas de raiva, de violência, de qualquer outra coisa, né? E sabemos, evidentemente, que muitos pais realmente farão por raiva e por violência. Mas o mundo considera que qualquer disciplina não pode ser feita por amor, que alguém que ama nunca vai disciplinar o seu filho. Então, se a pessoa tem esse conceito que vem do mundo, não da palavra de Deus, ela vai pensar sobre o amor de Deus da mesma forma. Então, por exemplo, ela nunca vai, ao receber alguma tribulação, querer pensar que isso pode ser a disciplina do Senhor. Ela vai preferir pensar que é o diabo que está fazendo, que é por uma outra causa, né? Alguém fez uma macumba, etc. Mas nunca vai, em primeiro lugar, pensar assim, bom, pode ser que o Senhor é o Senhor Deus, com certeza. Eu não sei porquê, mas pode ser que seja disciplina. Então ela vai examinar o seu coração. Ela não faz isso porque tem um conceito errado sobre o amor de Deus e vai dizer, não, Deus nunca me castigaria. Então esses conceitos, ou ter uma perspectiva de que Deus vai estar lá sempre pronto a dar tudo que você quer, né? Então eles vão considerar assim, o amor é o quê? É quando, por exemplo, um filho pede um pai e o pai faz de tudo para dar aquilo que o filho pediu. Então eles acham que também Deus vai lhes dar tudo que eles pedem. Nós podemos então cair no erro de pensar que o amor de Deus é um tipo de fraqueza, de condescendência, de que ele vai fazer a nossa vontade, de que ele nunca vai agir contra o pecado. Por exemplo, quando a igreja disciplina, eles vão dizer, olha que igreja com falta de amor, mas Deus é amor. Eles estão falando isso, Deus é amor, estão pensando em que amor? Não o amor bíblico, estão pensando no amor do mundo. E os homossexuais dirão a mesma coisa, né? Ah, Deus é amor, Deus não vai se opor ao amor, né? Então todas essas questões são trazidas quando muitas pessoas estão pensando sobre o amor de Deus. Há muitas pessoas que, para defender os seus pecados, elas vão apelar para isso. Como se Deus fosse apenas amor e ele não fosse, por exemplo, santo e justo. Então há muitas ideias falsas do amor de Deus, e isso também cria falsas expectativas nas pessoas. Elas ficam esperando certas coisas de Deus com base nessas falsas expectativas a respeito do amor de Deus. E nós precisamos, então, estudar sobre o amor de Deus, e ao estudar sobre o amor de Deus, nós podemos mencionar muitas coisas, porque o amor de Deus ele é revelado de diversas formas, ele está relacionado com a bondade de Deus, com a generosidade de Deus, com a misericórdia e com a graça de Deus. Então poderíamos pensar N coisas sobre as formas através das quais Deus nos revela o seu amor. Mas, com certeza, a principal delas, aquela razão para a qual toda a Escritura vai apontar, é justamente o fato de que o amor de Deus se revela na cruz. E sobre isso nós temos aquela grande passagem, também escrita pelo
apóstolo João, no seu evangelho, dizendo as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a prova do amor de Deus aqui descrita é esta, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira quer dizer uma maneira grande, maravilhosa e especial. Então Deus revelou o seu amor através do seu Filho Jesus Cristo, daquilo que Cristo fez para a nossa salvação. Mas há uma outra passagem lá na carta também de João, no capítulo de número 4, e nos versículos 9 e 10. Veja aí em sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, fica muito evidente aqui, né? Algo muito parecido com João 3,16. E aqui deixa claro, não é que nós amamos a Deus e aí Deus nos salvou. Não. Deus nos salvou porque nos amou primeiro. Ele enviou o seu Filho para a nossa salvação. Então, imediatamente, quando a Escritura enfatiza o amor de Deus à luz da nossa salvação e do que Cristo fez por nós, revela-se aí também esse aspecto, né, sobre a salvação e para aprofundar a nossa compreensão sobre o amor de Deus, é preciso que nós meditemos sobre a nossa salvação. E podemos começar meditando sobre a nossa condição antes de sermos salvos por Ele. Antes de sermos salvos, nós odiávamos a Deus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, rebeldes, pecadores, violadores da lei. Nós merecíamos a justiça de Deus. Deus santo, justo, deveria derramar sobre nós a sua ira e deveríamos sofrer eternamente essa ira, porque os nossos pecados são contra o Deus eterno, o Deus infinito. Merecíamos então o inferno. Então, o amor de Deus é imediatamente colocado sob a ótica da nossa própria miséria, do nosso próprio pecado. E como nós fomos salvos dessa condição miserável na qual nós nos encontrávamos e do juízo ao qual nós merecíamos. Então, Deus, no seu grande amor, enviou o seu Filho para a nossa salvação. E se ele apenas houvesse enviado o seu Filho aqui a esse mundo para nos salvar, talvez de outra maneira, seria uma grande demonstração do seu amor. Mas o fato é que ele enviou para morrer, para sofrer para satisfazer a sua justiça, para sofrer as condenações eternas do nosso pecado. Ele sofreu a condenação eterna do inferno, o sofrimento que merecíamos como pecadores. Ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa miséria. Nós fomos salvos, porque primeiro Deus nos amou. Então a salvação não é que a gente faz alguma coisa para merecer e depois Deus nos dá. A salvação vem ao nosso encontro porque Deus nos amou. Por isso ele nos salvou. Isso fica muito claro quando você lê uma passagem como Efésios, capítulo 2. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2. Abra aí em sua Bíblia, por gentileza. Efésios 2 diz assim:
Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, os primeiros 3 versículos descrevem quais eram as nossas, qual era a nossa condição antes da salvação. Veja agora o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, quando Deus nos amou, qual era a nossa condição? Era a condição descrita aí nos versículos de 1 a 3. Deus nos amou, sabendo tudo que nós faríamos e tudo que nós seríamos. Tá? Então, ele nos amou nessa condição aí. Veja que é descrito no versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou. Quer dizer que esse amor é maior do que o nosso pecado. É um grande amor. Se o nosso pecado é grande, o amor de Deus é maior. E aí diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, fomos salvos pela graça, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Então, esse amor de Deus por nós é simplesmente maravilhoso. E é a razão pela qual ele nos escolheu para a salvação. Tem um pequeno livro chamado Os Atributos de Deus. Esse é um livro do A.W. Pink. E é uma obra pequena, mas muito, muito preciosa. Eu recomendo que, se você ainda não comprou e se você ainda não leu, você compre e leia. Tá? Não deve custar muito caro, porque é um livro pequeno. Na verdade, eu nem sei se ainda... Porque esses livros, às vezes, costumam terminar as edições, né? Mas procure. É possível que ainda esteja por aí. E leia. Medite. Use como um livro para refletir sobre quem Deus é. Meditar sobre quem Deus é. No capítulo dedicado ao amor de Deus, o Pink nos apresenta alguns pontos sobre esse amor que eu quero considerar com vocês que estão aqui na nossa tela. O primeiro deles é que o amor de Deus é imune à influência alheia. Mas antes de eu entrar nesse assunto, só quero lembrar uma coisa, né? O assunto da aula é o amor a Deus, quer dizer, o nosso amor a Deus. Mas meu argumento tem sido no início dessa aula que, para amar a Deus, como uma vez que o nosso amor a Deus é uma resposta ao amor dele por nós, eu preciso conhecer esse amor. Quanto mais eu conheço esse amor, mais eu estarei apto, capaz de amar a Deus, tá bom? Então, por isso que, apesar da aula ser sobre o nosso amor a Deus, nós veremos mais sobre o amor de Deus por nós do que o nosso amor a Ele, tá bom? Porque isso é o fundamento disso tudo. Então, voltando. Então, o primeiro ponto que o Pink coloca aqui é o amor de Deus é imune à influência alheia. Quando nós amamos alguém, um outro ser humano, nós amamos essa pessoa porque encontramos nela algo que nos agrada. Geralmente é assim. Você vai conhecendo a pessoa e vai passando a amar aquela pessoa porque você
percebe que existem certas coisas que chamam a sua atenção, que fazem com que você deseje ter uma amizade, casar-se, no caso de um rapaz solteiro. Você passa a amar aquela pessoa. Tem alguma razão. Mas o amor de Deus, ele é imune a isso. Porque não há nada em nós, no objeto do seu amor, que atraísse a Deus. Não havia em nós nenhuma beleza, mas uma deformação horrível por causa do pecado. Então não havia em nós nada que despertasse, que colocasse em ação, que constrangesse Deus a nos amar. A única razão para Deus nos amar é, sem dúvida, a sua vontade. Em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículos 7 a 8, o Senhor deixa bem claro que ele havia escolhido Israel, seu povo, não porque houvesse alguma coisa neles, não porque eles eram numerosos, mas a razão está contida na própria vontade de Deus. Então, Deuteronômio, capítulo de número 7. Não teve o Senhor, versículo 7, não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, por que Deus os libertou e os escolheu? Por que Deus os fez uma grande nação? Não havia nada de especial neles. Mas está dentro da vontade de Deus. Essa vontade, não tem como nós sondarmos essa vontade. Não tem como nós compreendermos essa vontade se nós quisermos trazer esse conceito para o amor de Deus, né? Que a gente escolhe, a gente ama as pessoas por causa de alguma coisa nelas, e de repente nos diz aqui a palavra de Deus que Deus nos ama sem haver em nós nada que desperte esse interesse. Não há nada de belo, não há nada de bom, e não há nada que possa recompensar a Deus esse amor que ele tem por nós. O amor de Deus é imune à influência alheia, nada pode influenciar. A única razão é a vontade de Deus, que no Novo Testamento é chamado de o beneplácito da sua vontade, o bem-querer da sua vontade. Ele quis, ponto final. O segundo aspecto mencionado por Pink é o amor de Deus é eterno. E você depois pode olhar com mais calma para Jeremias 31, versículo 3, fala do Senhor Deus amando o seu povo com um amor eterno. E também Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 6, que nós vamos dar uma olhadinha agora. Efésios 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que o versículo 4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E o versículo 5 diz, em amor nos predestinou para ele. Então, antes da fundação do mundo, na eternidade. Então, o amor de Deus é eterno. E se você considera isso, isso por si só já é algo extremamente maravilhoso. Se não houvesse mais nada para dizer sobre o amor de Deus, só isso já seria suficiente para que nós tivéssemos um assunto para pensar longamente. Por quê? Porque Deus nos amou antes que houvesse mundo, antes que Adão e Eva fossem criados, antes que eles caíssem em pecado, antes de tudo. Mas não podemos sequer dizer que houve um momento em que isso iniciou. Porque sendo um amor eterno, significa que Deus nos amou sempre. E isso, na nossa mente finita, causa um nó, né? Porque nós sempre estamos pensando em termos de começo e fim, mas Deus é eterno.
Então o amor de Deus por nós é um amor eterno. Só de parar e considerar isso. Quando foi que Deus não me amou? A resposta será: nunca. Ele sempre me amou. Se eu estou em Cristo, se eu agora em Cristo posso ter certeza da minha salvação, então eu também posso dizer: Deus sempre me amou. O amor dele sempre esteve voltado para mim, mesmo sabendo ele que os nossos pais cairiam em pecado. Mesmo meus pecados estando diante dele por toda a eternidade, ele os conhecendo profundamente, totalmente. Todos os pensamentos da minha vida, todos os meus pecados, os pecados públicos, os pecados ocultos, todos. Mas Deus me amou. Então isso é uma consideração que enche o nosso coração de alegria e de gratidão. Mas o amor de Deus também é soberano. Porque ele é soberano, ele faz aquilo que lhe apraz. Ele cumpre toda a sua vontade. E sendo o amor de Deus soberano, significa que ele ama a quem ele quer. Então aqui é importante observar, Deus não está obrigado a amar ninguém. Foi isso que ele disse a Moisés, quando Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: você não pode ver a minha glória, mas fica ali entre a rocha e eu vou revelar a você minha glória. Então o Senhor passou e disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então o Senhor é totalmente livre, soberano no seu amor. Ele ama quem ele quer. E por isso em Romanos 9,13 diz claramente, repetindo palavras do Antigo Testamento, lá no contexto de Romanos 9, bem claramente, dentro de um texto que está falando sobre a eleição, não só dos judeus, mas também dos gentios, e diz lá claramente que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Está dentro da liberdade dele fazer tal coisa. Nem Jacó nem Esaú mereciam coisa alguma. Jacó e Esaú eram pecadores. Jacó era um enganador, um mentiroso. Mas Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. O amor de Deus é soberano. Mas o amor de Deus também é infinito. Tudo em Deus é infinito. A sua sabedoria é infinita, o seu poder é infinito. Isso quer dizer, quando pensamos sobre o amor de Deus ser infinito, que o amor de Deus não pode ser expresso perfeitamente em palavras. Que o nosso intelecto não é capaz de pensar adequadamente, completamente, esquadrinhar, descrever, definir. A nossa mente não é capaz de olhar para todos os aspectos desse amor e compreendê-lo plenamente. Então é como se você pegasse algo e dissesse: eu vou estudar isso aqui. E aí você começa a olhar, por exemplo, aquele objeto, sua altura, sua largura, sua profundidade, sua espessura, tudo. Começa ali a olhar todo aquele objeto, o material do que ele é feito, o tamanho e tudo mais. Mas isso, quando nós pensamos sobre o amor de Deus, não é possível explorar plenamente a sua altura, a sua profundidade, a sua largura e o seu comprimento. Efésios 3, 17 a 19 fala disso em relação ao amor de Cristo por nós, que é o amor divino, porque Cristo é Deus. Então, diz que nós vamos aprender sobre esse amor olhando para a obra de Cristo. Mas é uma coisa que nós vamos fazer a vida toda. E quando nós morrermos, depois de estivermos na vida eterna, nós continuaremos a fazer isso, a explorar como alguém que vai percorrendo por um mapa para conhecer toda a extensão de um território. Mas esse território aqui é um território infinito.
não haverá, nem nessa vida, nem na vida por vir, um momento em que nós diremos: agora sim, eu sei tudo sobre o amor de Deus. Não vai. Porque sendo nós criaturas finitas, e sendo Deus o Deus infinito, de amor infinito, nós nunca saberemos tudo sobre o amor de Deus. É uma fonte inesgotável. Não há como abraçar tudo isso. É grande demais. É profundo demais. É maravilhoso demais. Então isso quer dizer que as suas melhores ideias sobre o que significa o amor de Deus não estão nem arranhando a superfície do significado do amor de Deus. E aqui é preciso abrir um parêntese e dizer: você pega na história grandes homens fiéis a Deus, que escreveram grandes obras. Você pega, por exemplo, os puritanos, pega um homem como Pink, que escreveu esse livro maravilhoso, e você lê isso sobre o amor de Deus, você é alimentado, você fica maravilhado. Mas isso nem está arranhando a superfície do significado do amor de Deus. Mas agora, olhe para a nossa condição. Pergunte a você: como foi a última vez que você meditou sobre o amor de Deus? O que você realmente sabe sobre esse amor? As suas meditações sobre esse amor? Sua compreensão, seu conhecimento? E é provável que você diga: pastor, eu raramente penso, raramente medito. E talvez alguns dirão: eu nunca meditei sobre o amor de Deus por mim. Eu nunca considerei. Já pensou quando um rapaz está apaixonado? Ou melhor, ou uma moça está apaixonada? Tanto faz, né? O rapaz fica lá pensando: será que ela me ama? Como ela é meiga, como ela é doce, como ela é educada. E aí ele pensa: como ela é educada. E ele começa a meditar sobre os modos como ela é educada. Ela é educada para com seus pais, ela é educada para com as pessoas mais velhas, ela é educada para com os pastores na igreja, ela é educada para com as pessoas, as crianças. Então ele começa a pensar, refletir sobre várias coisas, detalhes que ele viu no dia a dia. E à medida que ele o faz, que ele pensa, o que acontece? O amor desse rapaz por essa moça, ou dessa moça por esse rapaz, aumenta. Então, quando você começa a meditar sobre este amor, que você poderá passar toda a sua vida meditando, que você não vai chegar a um fim, mas à medida em que você medita, você começa a se dar conta e construir na sua mente uma compreensão do que é este amor. Começa a ficar um pouco mais claro. E à medida em que você vê esse amor, olhando de diferentes ângulos da vida, você começa a ver a beleza desse amor. E você então começa a amar. Porque de repente você percebe: não existe uma outra resposta possível. É tão maravilhoso, é tão profundo, é tão doce, é tão bom. Eu não tenho outra forma de responder senão amando esse Deus tão maravilhoso. Então não é que você vai... há pessoas que elas acham o quê? Que elas vão estalar o dedo numa mágica, né? Elas vão amar a Deus. Isso é uma questão espiritual. Existem caminhos que Deus colocou, meios para serem alcançados, para serem usados, para alcançar este fim. Então, meditar. O amor de Deus é infinito e eu sou finito. Então, eu tenho minha vida toda para pensar sobre ele. E a eternidade toda para continuar pensando sobre ele. Mas o amor de Deus também é imutável. É imutável porque o próprio Deus é imutável. Então o amor de Deus não sofre alterações. Não pode ser melhorado
e nem diminui jamais. Então, alguém pode dizer nos amar, e quando a gente faz uma coisa, essa pessoa causa a ela uma decepção, o amor dela por nós esfria. Mas aqui está algo maravilhoso. O amor de Deus é imutável. Ele não esfria. O tempo não pode fazer esse amor esfriar. Nada pode matar esse amor. As muitas águas não podem esfriar esse amor. O amor de Deus não pode ser extinto nem mesmo com os nossos pecados. Porque se Deus nos ama, Ele já resolveu esse problema através de Cristo Jesus. É certo que nós, por causa dos pecados, podemos perder a alegria e a confiança nesse amor. Vamos ficar com dúvidas por causa do pecado. Mas em Deus não sofre nenhuma alteração. Ele continua nos amando. O amor de Deus é imutável, mas o amor de Deus também é santo. Então o amor de Deus não é um mero sentimentalismo condescendente. Ah, eu te amo tanto, pode continuar fazendo o que você está fazendo. Mas o amor de Deus está perfeitamente alinhado com a sua santidade e a sua justiça. Deus é luz. É isso. Ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é excelente em todos os seus ser, seus atributos. Mas Deus é amor. Então esse amor é um amor que está vinculado às excelências e perfeições de Deus. Então o amor de Deus não compactua com o pecado. Quer dizer que então, como diz Provérbios, o amor de Deus faz com que ele nos discipline. Então você pode passar por uma disciplina porque Deus é amor. O amor dele o leva a disciplinar-nos. Porque o amor dele é um amor santo, que não vai aceitar o pecado em nossa vida. O amor de Deus é plena graça. Essa graça se baseia na obra de Cristo. Essa graça é a garantia da nossa salvação. Esse amor é a garantia da nossa salvação. Romanos 8, 32 a 39 vai deixar claro: nada pode separar-nos desse amor. Vamos ver Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus por nós. Então, essas pequenas e breves considerações sobre o amor de Deus, que recebemos a ajuda aí do Pink, né? Pode e deve ser, cada uma delas, motivo de meditação. Eu recomendo, compre o livro do Pink, vá lá nessa parte onde tem essas considerações, leia só uma consideração e passe uma semana pensando em cada uma delas, cavando, pensando como é que é isso. O que significa o amor de Deus ser infinito? Como isso se aplica? Pense todos os dias sobre isso. Então, de maneira que você vai começar a aprofundar sua compreensão sobre o significado do amor de Deus, aplicando essas verdades à sua própria vida. Então, isso quer dizer que você vai fazer uma aplicação
personalizada. Não é simplesmente que você vai dizer que Deus é amor, que Deus amou o mundo, mas que você precisa chegar a uma compreensão de poder dizer: Deus me ama. Isso você deve ter então consciência desse amor de Deus para com você mesmo. E como é que nós podemos ter certeza disso? De que Deus me ama em particular? Somente os salvos em Cristo podem estar certos desse amor. Os ímpios não podem estar certos. Eles podem dizer, mas eles não podem ter uma certeza inabalável sobre este amor. Os salvos podem, porque se eles estão salvos, eles poderão dizer: sim, Deus enviou o seu Filho para a minha salvação. Isso é uma prova inconfundível de que Deus me ama. Um texto importante sobre isso, para o qual eu peço que você abra a sua Bíblia, é Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então veja essa expressão. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É com isso que nós vamos pensar agora. E nós vamos observar 3 pontos que são mencionados pelo Packer, James Packer, J. Packer, agora não me lembro se é James, mas acho que é. No livro Conhecimento de Deus, que é um outro livro precioso para quem quer pensar, meditar sobre os atributos de Deus, também recomendo. Então, o Packer, nesse livro Conhecimento de Deus, fala sobre Romanos 5:5, e ele chama atenção para 3 coisas. Primeiro, esse verbo, o verbo que diz que Deus derramou o seu amor. O amor de Deus derramado, diz o texto, né? Cadê? 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Esse verbo, derramar, diz o Packer, significa que existe um fluxo livre, que significa uma grande quantidade, um tipo de inundação, se a gente pensar em termos de água, né? É uma inundação. Então isso quer dizer que esse amor sobre o qual o texto fala, que é derramado, não é uma impressão vaga, bem geral, assim, eu sei que Deus me ama. Não é isso. Mas é algo profundo, algo irresistível. Significa que o Espírito Santo vai operar um amor profundo em nosso coração. O segundo ponto para o qual o Packer chama atenção é o tempo do verbo. O tempo é o tempo perfeito. Então aqui indica uma situação que é estabelecida como consequência de uma ação que foi completada. Então houve uma ação, essa ação foi completada e agora por causa disso tem a consequência, esse derramamento sobre o qual fala o texto. Então isso quer dizer que essa inundação, esse derramamento, não é algo que vem, mas é algo que permanece. Então o Espírito Santo nos oferece não somente uma forte e profunda compreensão do amor de Deus, mas uma forte e profunda compreensão que permanece, uma certeza profunda, permanente do amor de Deus por nós. É importante aqui observar, que talvez seja até o seu problema em particular, que algumas pessoas, ao olharem esse texto,
elas entendem errado, né? Porque elas dizem assim, ó, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando diz aqui que o amor de Deus é derramado em nosso coração, a ideia aqui não é que Deus coloca amor em nosso coração. Isso não é a ideia aqui. A ideia aqui é que Deus coloca a certeza do amor dele por nós. Então, o que é derramado aqui é essa certeza do amor de Deus. Tá? Por que isso fica evidente claramente quando você olha todo o contexto? Então, o sentido aqui é esse, pode consultar vários comentaristas, esse é o sentido, de que Deus nos concede a certeza do seu amor. É por isso que a esperança não confunde, porque você está certo do amor de Deus. Quem é que coloca, quem é que derrama essa certeza do amor de Deus em nosso coração? Derrama plenamente, inundação, podemos dizer, derrama de maneira permanente, não é algo que vem e vai, mas fica lá, é uma obra constante. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, esse derramado amor de Deus, que nos torna cônscios, cientes, que nos faz ter certeza de que Deus nos ama, é descrito aqui como uma obra ordinária, regular do Espírito Santo. É isso que ele faz normalmente na vida de todos os salvos. E é muito importante observar que lá no livro Conhecimento de Deus, o Parker vai chamar a atenção para esse fato, né, de que é uma obra ordinária, comum, e aí ele vai falar do que é um avivamento. O avivamento é justamente quando nós, por alguma razão, deixamos de lado essas coisas, essas bênçãos que são ordinárias da parte de Deus para nós, comuns, elas deixam de ser tão amadas, desejadas e utilizadas, e aí o Espírito Santo age para fazer com que todas essas coisas regulares aconteçam de novo. Então, nesse caso aqui, estamos falando sobre essa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, na vida de todos os salvos, dá a eles, no seu interior, no seu coração, derrama uma certeza profunda, permanente, regular do amor de Deus. Então você tem certeza do amor de Deus por causa da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que você apreenda esse amor, que você tenha certeza desse amor de Deus. Então, cuidado quando você está negando isso, né? Você está indo contra a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo diz a você, se você é salvo, Deus te ama. E você está dizendo, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Porque o Senhor deixou acontecer isso? Porque o Senhor está me deixando doente assim ou em tal situação? Mas leia o texto. Romanos 5. Versículo 3. E não somente isto, nos gloriamos nas tribulações. Veja que a certeza do amor de Deus, sobre a qual fala o versículo 5, não é eliminada pelo fato de passarmos tribulações. Porque a tribulação tem também o seu objetivo. Produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não nos confundirá, porque o Espírito Santo derrama do amor de Deus em nosso coração. Ele nos torna plenamente cônscios de que Deus nos ama. Então você passa por qualquer coisa, mas tem uma certeza no seu coração. Deus está usando tudo isso para o meu bem. Tudo isso é parte do amor de Deus por mim. Então você não vai ficar com uma criança que o pai não deixa comprar um sorvete e ela diz, pai, o senhor não me ama porque o senhor não deixou comprar sorvete. Isso é tão medíocre, né? É tão infantil. Imagine você dizendo isso à luz dessa grandeza do amor de Deus, do que é o amor de Deus, do que Deus fez por você. É uma blasfêmia. É um pecado você dizer que Deus não te ama. Então, cuidado com suas palavras, cuidado com seus pensamentos. E aqui devemos lembrar, mais uma vez, as palavras do Derry Bridges. Sempre uma dificuldade para pronunciar esses nomes em inglês. Nem deve ser assim, tá? Mas é esse nome que está na tela. Deve lembrar, mais uma vez, a relação entre o temor de Deus e o amor de Deus. O Bridges diz, a medida do apreço que temos pelo amor de Deus é proporcional à profundeza do nosso temor a Ele. Então,
você só pode ver o amor de Deus sob uma ótica adequada se você temer a Deus. Você ver ele um Deus santo, justo. Eu sou um pecador miserável. Merecia o inferno. E aí então você pode contemplar a grandeza do amor de Deus. Porque se você não vê a santidade, a justiça de Deus, o amor de Deus se torna um mero sentimentalismo para você. Você vai pensar no amor de Deus como os homens pensam sobre o amor. Então é preciso entender o Evangelho como um todo. E a resposta adequada a este amor, sobre o qual estamos falando, o amor de Deus por nós, que o Espírito Santo derrame em nosso coração a certeza desse amor, esse amor maravilhoso e profundo, a resposta adequada qual é? É a que está aí em 1 João. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, perceba que nesse contexto todo, fica claro, né? A iniciativa não é nossa, a iniciativa é de Deus. Deus nos amou, e já falei sobre isso, né? Efésios 2, a condição na qual ele nos amou. Deus nos ama, Deus nos amou. Agora, qual é a resposta adequada? O texto vai dizer, a resposta adequada ao amor de Deus é amar a Deus e amar o próximo. Isso é a resposta adequada. E se eu não amo a Deus e não amo o próximo, eu sequer posso dizer que eu conheço a Deus ou que eu tenho experimentado o amor de Deus. Porque isso é um fruto inseparável. Se Deus me ama, ele vai agir na minha vida, o amor dele vai agir na minha vida e eu vou amar a ele e amar ao próximo. A compreensão do amor de Deus por nós, portanto, ela não nos conduz a uma vida de descuido. Ah, Deus me ama, então posso viver de qualquer maneira. Não. A compreensão do amor de Deus, da verdadeira compreensão, vai nos constranger a amá-lo e amar o próximo. Então observem no nosso texto que nosso amor a Deus e ao próximo está vinculado ao nosso conhecimento sobre o amor de Deus, que é aqui um conhecimento não meramente teórico, mas um conhecimento experiencial, né, da experiência. E quanto mais conhecemos o amor de Deus, reconhecendo esse amor em nossa vida, esse amor para conosco, como uma parte, e reconhecemos isso como uma parte regular
da ação, né, do trabalho do Espírito Santo em nossa vida, quer dizer, o Espírito Santo derrama essa certeza do amor de Deus em nossa vida. Quanto mais nós temos isso, mais nós passamos a amar a Deus. Quanto mais nós contemplamos a beleza do amor de Deus por nós, mais nós nos sentimos encorajados e desejosos de amar a Deus. O amor de Deus por nós, revelado em Cristo, nos constrange. Veja aí, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Perceba então que o amor de Cristo nos constrange a uma vida de devoção completa a Deus. Portanto, se nós queremos amar mais a Deus, que é uma questão fundamental para a devoção, portanto, para a piedade, você precisa meditar mais sobre esse amor. Lembra que eu falei desde o início desse curso? Não existe uma fórmula mágica. Não é que você vai dizer assim, agora eu vou. Você vai dizer assim, batatinha quando nasce, né? E aí você diz, batatinha quando nasce, cai agora o amor sobre mim. Não, assim, você não vai dizer uma frase boba e puf, você vai passar a amar a Deus. Não é uma palavra mágica. Você precisa ter o desejo, orar por isso e meditar sobre isso. Então, veja, aqui está a necessidade do estudo da teologia. Mas isso é completamente diferente das razões porque muitas pessoas estão estudando teologia. Então, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu quero estudar teologia, mas o que ela está querendo é um diploma. E aí ela diz, mas eu quero um diploma reconhecido pelo MEC. Então você não vai estudar isso aqui que está estudando agora. Você vai estudar psicologia, porque o MEC vai dizer isso, né? Essas coisas que você vai estudar aí. E se você estuda num seminário que não tem um diploma reconhecido pelo MEC, mas vai oferecer um diploma, também tem você tem que passar rapidamente sobre os assuntos, porque é para dar uma base. Geralmente o seminário é para formar alguém para ser capaz de se tornar um ministro da palavra. Agora, se você estudar sem ganhar um diploma, mas estudar meditando, dedicando horas do seu dia que você dedicaria talvez ao seminário para estudar essas coisas, a palavra de Deus, os atributos de Deus, meditar sobre isso, orar sobre isso, talvez você não vai ter um diploma, mas você vai ser uma pessoa de vida piedosa. Talvez não dirão, você tem bacharel, mas talvez dirão, você é um homem piedoso, você é uma mulher piedosa. Então eu não falo isso para diminuir o valor de um seminário. É importante, necessário para a formação de pastores, pode ser útil para a formação de líderes mais amplamente na igreja. Mas a razão, é esse o problema. Qual a razão? Se é para você simplesmente conhecer mais a Deus, aprenda a ler corretamente e comece a ler bons livros. Você vai poder crescer muito mais. Então, medite sobre isso. Ore. Você não vai... Essa aula de hoje será completamente perdida se você não colocar em prática. Você pode ter ouvido alguma coisa agora que tocou seu coração. Você pode dizer, eu deveria estudar mais, pensar mais sobre esse amor para que eu ame mais a Deus. Ótimo! Mas se você pensa isso agora e não faz, pronto. Daqui a um mês você vai se esquecer, quando o curso acabar, você nem vai mais lembrar da vida piedosa. E depois vai ficar se arrastando aí até para ler a Bíblia, você não vai sentir coragem. Para orar, você não vai sentir coragem. Que a maioria dos crentes estão dizendo isso. Pastor, eu leio, mas tem que fazer uma força. Pastor, eu oro, mas olha, é uma luta. Parece que está numa cadeia, parece que é um suplício.
Então tem alguma coisa errada. Porque você abre a Bíblia, os santos estão lá. Paulo, Moisés, Samuel, todos eles. Com uma alegria indizível em Deus. E nós, com um cristianismo tão fraco, tão superficial, tão banal, poderíamos dizer, que a gente não tem prazer nem no mais básico. Então, meus queridos irmãos, se é isso aí o cristianismo, então já estamos lá dentro totalmente, completamente num nominalismo, um formalismo. O evangelho é vivo, Cristo é vivo e o Espírito Santo é vivo dentro de nós. Então, não é possível lidar com coisas tão maravilhosas e não nos encantarmos, não termos prazer em Deus. Deus nos criou para ter prazer nele. Agora, você, para alcançar esse desejo por Deus, você precisa seguir os passos de uma vida piedosa. Observe que aqui em nosso texto, essa devoção na qual tem o temor de Deus e o amor de Deus que nos leva ao desejo por Deus, e essas três coisas são a devoção, essa visão que estamos aprendendo aqui, ela não oferece uma visão parcial de Deus, como se Deus fosse só justiça, só amor, mas oferece uma visão completa. Isso quer dizer que você tem que meditar, orar, pensar, estudar, não um pedaço sobre Deus, como se Deus fosse compartimentado. Não há como fazer isso. Porque se você pensar assim, a justiça de Deus, mas a justiça de Deus é amorosa. E se você pensar no amor de Deus, mas o amor de Deus é justo. Se você pensar na santidade de Deus, a santidade de Deus é amorosa. E o amor de Deus é santo. Qualquer coisa que você pensar sobre Deus, esse atributo não está desvinculado dos demais, mas completamente inserido, unido, de maneira que são uma coisa só. Não há como cortar, não há como separar, não há como dizer aquele é isso e ali é aquilo. Não. Então, essa devoção a qual estamos vendo nos diz o seguinte: Deus deve ser temido. Ele é terrível. É assombroso, é glorioso demais. Se olhamos para ele, imediatamente devemos curvar a cabeça no chão e nos esconder. A sua glória é assustadora. O seu poder é imenso. Os anjos cobrem o rosto. O que faremos nós? Mas ao mesmo tempo olhamos e vemos a cruz de Cristo. Vemos um amor firme, inabalável, inalterável. Vemos a beleza da sua graça, a doçura da sua bondade, a firmeza do seu amor. E quando você vê isso, não um pedaço, mas você vê tudo, é terrível, mas eu não tenho para onde ir, porque é maravilhoso demais. Quando você chega a essa conclusão, quando esse amor de Deus atrai você a esse Deus que de outro modo você seria repelido, é atraído. Ah, meus queridos irmãos, quando isso começa a acontecer com você, você começa a desejar a Deus. Começa a desejá-lo não só no domingo, não só 15 minutos antes de ir para o trabalho, mas o seu coração deseja a Deus. Você acordará e dirá: Senhor. O seu último pensamento e o seu primeiro pensamento serão esse Deus. E o pensamento que governará a sua vida será o pensamento nesse Deus. Se você é dona de casa, você vai fazer o café pensando em Deus. Quando você colocar o pão na boca, você dirá: quanta bondade dos céus!
cada coisa do seu dia estará sendo feita sob a luz especial da presença de Deus. E quando isso acontece, você começou a viver a vida piedosa de fato. Não arranhá-la, mas começou a caminhar na vida piedosa. Então, medite sobre isso. De que forma você tem estudado sobre Deus? Conhecimento meramente teórico? Especulativo? Entra no ouvido, sai no outro, você não pensa mais sobre aquilo? Curiosidade? Qual a razão? Esse aprendizado sobre Deus está movendo seu coração a amá-lo? Você está conseguindo ver a beleza de Deus quando estuda? Se isso não está acontecendo nesse curso, pare. Não assista mais nenhuma aula. Isso é pior para você. Porque se você não quer amar a Deus, não quer temer a Deus, não quer desejar a Deus, você não quer ser devoto, você não quer ser piedoso. E se você não quer ser piedoso, talvez você nem seja crente. Você só estaria trazendo maior peso de juízo para você no dia final. Mas se você quer, você vai tomar as medidas adequadas para isso. Você não vai deixar essas coisas todas num âmbito de apenas um desejo superficial que não leva a nenhuma ação. Piedade é devoção em ação. Então você precisa orar, você precisa meditar, você precisa tomar certas resoluções de como você vai aplicar isso. Para que isso tenha proveito. Você pode meditar nessas obras que eu mencionei. Os atributos de Deus, do Pink. Conhecimento de Deus, do Packer. Não só sobre o amor de Deus, mas os outros atributos. Eu pretendo depois fazer uma lista de livros que você pode usar para refletir mais sobre a Deus, de modo que você tema e ame mais a Deus a fim de desejá-lo. Mas o fato é, quando você começa a temer e amar, Deus é visto em sua beleza e então você passa a desejá-lo. Meu sincero desejo com essas aulas é isso. E eu não me alegrarei com nenhum de vocês se vocês me disserem: eu sei, eu aprendi tal coisa, fulano disse tal coisa. Não. Eu me alegrarei a hora que algum de vocês me disser: pastor, sabe, esse desejo sobre o qual o Senhor tem falado, eu tenho experimentado esse desejo na minha alma. Pastor, parece que incendiou uma fogueira no meu coração. Pastor, eu estou amando mais a Deus como nunca amei em toda a minha vida. Quando eu ouvir isso de qualquer um de vocês, eu direi: Senhor, obrigado pela tua graça que usou um trabalho tão pequeno como esse para alcançar um fruto que dê glória ao Senhor Deus. É isso. Espero que você ore sobre tudo que você ouviu. Que Ele te abençoe. Que Ele te encoraje. Vamos encerrar. Vejo aqui que tem uma pergunta do Misael. Pastor, é possível pela fraqueza da fé não ter essa certeza? Além disso, podemos pedir amor a Deus por não sentir que a pessoa ama o Senhor como um outro eleito que demonstra mais amor por Ele? Não sei se entendi bem a segunda parte. Vamos ver. Acho que tem duas perguntas aí, né? Pastor, é possível pela fraqueza da fé não ter essa certeza? Infelizmente é. Inclusive, a coisa que mais acontece é que pelos nossos pecados nós fiquemos com dúvidas. A dúvida virá por causa dos pecados e por causa de não usarmos os meios adequados para pensar sobre isso. Então, pense assim: quando você tem um amigo, talvez todo mundo aqui já teve essa experiência, você tem um amigo, aí
esse seu amigo era muito seu amigo íntimo, você tinha certeza tudo sobre ele, de que ele gostava de você, de que ele era seu melhor amigo. Você fica 20 anos sem ver. Quando você voltar para ver esse amigo, encontrar-se com ele, você já não tem certeza se ele é a mesma pessoa, se ele sente o mesmo por você e nem se você sente o mesmo por ele. O tempo da separação ocasiona mudanças nas pessoas e traz a falta da certeza. Obviamente, o tempo de separação em relação ao nosso relacionamento com Deus não promove nenhuma mudança em Deus. Deus é imutável. Porém, promove em nós. E faz com que nós não tenhamos mais certeza. Então, aqui é um círculo vicioso. Porque quando você não usa os meios adequados, você não tem a certeza do amor de Deus e você não tem a força necessária, a graça necessária para vencer o pecado. Porque, como estamos vendo, o que antecede essa devoção é o conhecimento adequado de Deus. E o que vem depois é um comportamento adequado. Então, se você não aprofunda seu entendimento para obter essa certeza, meditando sobre ela, você não tem a condição para vencer o pecado. Fica ali, vence, aí depois cai, vence de novo, vence, cai. É muito mais irregular a vida cristã. Então, quando você procura ter a certeza, você vai ter não só a certeza, mas também vai deixar de fazer aquilo que combate contra a certeza, que é o pecado. Então, sim, a fraqueza da nossa fé, alguém pode não ter essa certeza. Mas a fraqueza da nossa fé é porque nós não estamos olhando para Cristo da maneira adequada. Nós não devemos aceitar a fraqueza da fé. Nós devemos lutar contra ela. E devemos fazer isso orando e meditando. Então, aqui é preciso dizer, na minha compreensão, à medida que eu estou estudando sobre o assunto, cada vez mais eu percebo que nós temos estudado a teologia de forma errada. Vamos lá no livro, estudando Deus, o amor de Deus. Aí os atributos de... Anota, olha na Bíblia e tal. Pronto. Se você faz isso, você vai saber muito sobre Deus, mas na verdade não sabe nada. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer que é um conhecimento técnico, mas não é um conhecimento da experiência. Então, devemos estudar a Bíblia e estudar a teologia como alguém que lê uma carta de amor. Não alguém como alguém que lê uma bula de remédio. Sabe a diferença disso? É isso. Se você lê como uma bula de remédio, tem informações técnicas. Se você for um farmacêutico, dirá, olha, essa substância tem 3%, tal, a outra substância, o efeito é esse e tal. Palavras enormes que a outra pessoa não consegue nem ler. Mas você olha para tudo isso e fica ali olhando, isso não vai gerar um fruto de mudança no coração. Mas se você lê a mesma coisa como uma carta de amor, refletindo, mastigando, digerindo, pensando, orando, aí você olha de diferentes aspectos ali, aquela verdade, aí sim, isso vai fazer mudanças consideráveis e aumentar a sua certeza no amor de Deus. A outra pergunta, além disso, podemos pedir amor a Deus por não sentir que a pessoa ama ao Senhor como um outro eleito que demonstra mais amor por ele? Sim, podemos pedir e devemos buscar obter esse maior amor ao Senhor que a gente está vendo na vida do outro irmão. O outro irmão, amando mais a Deus, está mostrando que é possível. Então nós simplesmente devemos buscar. Agora, como é que começa buscando? Começa buscando, meditando sobre o amor de Deus para conosco. E aí isso vai produzir um amor nosso para com Ele. Quanto mais profundo for esse amor, e lembre-se, aprender sobre o amor de Deus, no final, não é aprender só sobre o amor, é o temor e o amor. Quer dizer, Deus completamente, todo ser de Deus, seus atributos, nomes, etc. Isso deve ser estudo nosso durante a vida inteira. Quanto mais fizermos, mais amaremos a Deus em toda a sua glória, santidade e beleza. Bom? Muito bom, queridos irmãos. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou orar agora, concluir essa aula.
Se o Senhor Deus permitir, na próxima semana eu falarei sobre o desejo por Deus. Então, a parte de cima ali da pirâmide a qual nós estávamos observando anteriormente, tá bom? Hoje estaremos cultuando ao Senhor Deus às 4 horas da tarde. E a pregação de hoje é Colossenses, capítulo de número 1, versículos 3 a 8. Colossenses 1, 3 a 8. Ore, medite, reflita também sobre esse texto. E ore pelo pregador e ore por você mesmo, para que a palavra de Deus alcance seu coração. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças por tudo que ouvimos aqui. Que o Senhor possa usar esse estudo para o bem da tua igreja, principalmente para a glória do teu santo nome. Que o Senhor fortaleça a nossa fé fraca e débil, que por vezes temos dúvidas sobre o teu amor. Nós temos visto que não há razão para isso. Então nos dá certeza constante que teu Espírito Santo esteja operando e derramando essa certeza em nosso coração. Que nós estejamos usando os meios adequados. Que nós, a partir disso, possamos te amar mais e mais. Conceda-nos, Senhor, amor profundo, leal e sincero ao Senhor. Nós rogamos, Senhor, que abençoe o restante do dia e abençoe o culto hoje à tarde, para a glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Espero vê-los mais tarde no culto ao Senhor. Ele vos conceda a sua graça e a sua paz.